no Brasil, vivemos em um estado que não podemos chamar democrático. Mas acredito que o principal culpado de tudo que acontece hoje, de insegurança jurídica no Brasil, se deve à incapacidade ética de magistrados, bem como de todo o judiciário, que não se atentam às regras básicas de uma Constituição escrita em 88. Essa Constituição, ela foi um marco que delineou regras básicas de direitos constitucionais, de direitos do cidadão, e determinou que quem deveria seguir essas regras, quem deveria manter, guardar e fazer cumprir essas regras seriam os magistrados, os juízes, os promotores e, no final, os policiais. Ocorre que hoje em dia sabemos de inúmeros relatos de abusos e que quando acontecem esses abusos, raramente ou quase que no seu ínfimo, nos deparamos com qualquer penalidade. Vimos também que quando uma pessoa é injustamente processada, condenada, ela praticamente não tem os seus direitos resguardados. E percebemos pelas sentenças dos juízes de outras instâncias, TJ, STJ e STF, que eles sequer dão a devida atenção, como que se fosse algo automático, como que se o claro não fosse evidentemente lúcido, transparente para eles. É evidente que a legislação deve ser respeitada. E a principal legislação que deve ser respeitada, no seu básico, no seu preto e branco, no seu 8 e 80, é a Constituição. Emendas, outras leis menores devem cumprir, devem ser subordinadas à Constituição. Quando percebemos juízes que vão no gostou-punhou da lei, que vão muito além do que uma Constituição básica está estabelecendo, não se trata mais de democracia, e sim de uma totalitárice absurda, de uma situação absurda, de um crime contra um cidadão, contra uma pessoa, contra qualquer que seja. As regras básicas da Constituição devem ser cumpridas, sendo como que no caso, em um processo criminal, as duas principais regras para se começar um processo seria o indício de autoria e a prova de materialidade do crime. Algo que, se eu falar para uma criança de 10 anos, ela compreenderia que, se não tiver ninguém denunciando um crime, socialmente não tem como você descobrir que aquele crime existiu. Por outro lado, se não houver a materialidade, a prova material de que aquilo aconteceu, e que não haja apenas as ideias de uma pessoa, o juiz não deveria aceitar a denúncia. Mas não é isso que nós vemos no dia a dia. Principalmente em leis como as criadas da Maria da Penha, que basta a palavra da mulher para que algo seja estabelecido como fato verdadeiro no mundo jurídico. Mas e a lei clara da Constituição que prega que um juiz só pode aceitar a denúncia, que um promotor só deveria
denunciar alguém a partir do momento que haja esses dois básicos constitucionais: indício de autoria, que é alguém falando, e a prova material da existência do crime. Bem como outros demais processados, e ninguém reclama, ou quando reclama, as pessoas simplesmente não dão voz a eles, não dão ouvidos. É como se fosse algo comum, corriqueiro, como se fosse algo que, tudo bem, não foi no meu quintal, então deixa pra lá. E isso me lembra uma história, década de 30, 40, quando aquele cidadão, o Adolfo, fez o que fez, e ele só chegou a fazer o que ele fez porque na população inteira aceitou, e além de aceitar, o auxiliou a promover aquilo que todos nós sabemos que aconteceu historicamente. Hoje em dia, no Brasil, bem como nos demais mundão que a gente tem aí fora, percebemos a mesma conduta, principalmente no que diz respeito a meias verdades, principalmente em legislações menores que não respeitam a Carta Magna do país, a Carta Magna do Brasil. Se você cria uma lei que fala que apenas a palavra da mulher, ou que fala que apenas a palavra de um criminoso vale, ou de uma suposta vítima vale, sem a devida materialidade daquele crime comprovado, vai caber a quem recebe a denúncia a ética de entender que sem uma materialidade de crime, apenas com o indício de autoria e com o depoimento, tal fato não deveria ser recebido sequer pelo judiciário. Mas não é isso que acontece. Por conta disso, desse principal fato, nos deparamos com inúmeros processos que processam o cidadão, condenam o cidadão, destroem a vida do cidadão e ninguém fala nada. Todos os outros demais se calam, dando a desculpa intrínseca de que, como não foi no quintal deles, não é problema deles. Até o dia que começa a atacar algum conhecido, algum parente, aí eles vão acordar. Quando que o povo brasileiro vai acordar, gente? Acordem. Vimos ministros que vão em rede nacional e falam abertamente que, embora uma legislação deixe como claro, como exemplo, a liberdade de expressão, a liberdade de poder falar, de se expressar da forma que ele achar por bem, contanto que ele não insulte, não cometa um crime do insulto ou de estabelecer um crime contra uma outra pessoa. Aí a verdadeira liberdade da pessoa poder falar o que quer, contra quem for que seja, que ele acha necessário. Nas últimas eleições, quando teve o Bolsonaro e o Lula concorrendo, nós vimos que o judiciário defendeu, protegeu, só que ele não fez isso em relação à lei, e sim a um candidato específico. E quem aceita isso, ou acha isso como válido, qual é a diferença de uma mentalidade que aceita isso ou acredita isso como válido, diferente da população que entendeu como válida
que o Adolfo da década de 30 fazia. E para encerrar, só para deixar uma lembrança aí, qual foi o partido que Adolfo, da década de 30, participava? Seria ele o Partido dos Trabalhadores da Alemanha? Só pesquisar, está na história. Até nisso está se repetindo. Se não me engano, era Partido dos Trabalhadores Socialistas da Alemanha, ou Partido dos Trabalhadores, é isso mesmo, Partido dos Trabalhadores Socialistas da Alemanha, alguma coisa bem, eu não lembro se o socialista estava antes ou depois dos trabalhadores, mas pesquisem, façam suas pesquisas. Hoje a gente tem uma ferramenta absurdamente poderosa nas nossas mãos, que são as redes sociais, e o pessoal quer barrar a rede social para ver se consegue aumentar o domínio populacional, o direcionamento do que você deve pensar, o que você deve entender como certo ou errado, como se o cidadão comum não tivesse o mínimo de cognição para saber o que é certo ou errado. Reflitam sobre isso e vamos manter a mente clara, ética, e entender que o que é certo, o que é errado, e o que é errado nunca vai ser certo. Até mais e boa semana a todos.